Nós estamos encerrando e vamos consagrar a oração da semana Desafio de Elias. Hoje é o sétimo dia. Abre comigo em 1 Reis 17. Vamos terminar a nossa série. Esta semana nós temos... O que é isso que você está me mostrando aí? Ah, tá. Perdão, eu estou sacudindo. O que eu esqueci desse aviso aí? Nós vamos ter a escola de paz. Que dia que está no cartão aí? Dia 25 de agosto. De julho. É o frio, irmãos. O frio congela os neurônios, né, tchê? Eles já não estão muito espertos, os neurônios mais. Então, já com frio, então, 25, para todos os pais, professores, você é avó também, avô, para as grávidas, também grávidas, para quem quer ter filho um dia. Irmãos, não é brincadeira. Se você ama seu filho, você vem. Você vem. Pode ser adolescente, se é criança, se é bebê, se vai nascer. Vou falar claro com você. Se você ama seu filho, você vem. Não pense que você sabe criar filho. Não pensa. Eu vou ser todo homem ruim, toda mulher ruim, mal, um dia foi uma criança. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós colhemos. Todo adulto, por mais, é óbvio, né? Vou falar uma coisa óbvia, neurótico, psicótico, foi uma criança. E esses problemas todos têm uma raiz só, infância. E principalmente do 0 aos 6 anos. Do 0 aos 6 anos. Todo neurótico, psicótico, seja lá o que for, psicopata, tudo foi criança. É difícil, né, você imaginar um cara cruel hoje, ver ele cruel hoje, imaginar uma criancinha doce, bonitinha, que a gente punha no colo, brincava, mas é a realidade. Então, cuidado, nós somos zelosos com isso, temos nosso ministério infantil, Geração da Fonte, é uma bênção, graças a Deus, mas o fundamental é a família, pai, mãe, e às vezes também avós também junto, tios, por isso que é importante a gente saber lidar com criança. Não pensa que você sabe, não pensa, amém? Queremos passar muito da nossa experiência para você, amém? É sério mesmo, não estou aqui brincando nem alisando. Quando eu penso que esses endemoniados adultos que destruíram tantas pessoas, foi criança um dia, foi neném um dia, foi bebê um dia, foi menino de colo, né? Mas coisas foram plantadas na vida dele, na infância, que o tornaram tão perversos. Agora, adulto paga pelas consequências, mas é responsável, também é indesculpável. Fase adulta a gente pode escolher, né? Não justifica, mas explica muita coisa. Eu tinha outro aviso para dar, esqueci, eu vou lembrando aqui. O caldo, todos os convites já foram vendidos, né, Márcia? Se você não comprou o convite, tira uns 3 dias de jejum e oração para Deus te... alguém desistir e você puder comprar um convite. Que a fila está grande, né, Márcia? Tem fila aí de espera aí, então... Capítulo 17, no final do culto, nós vamos consagrar a oferta do desafio. Para o momento do culto, para a gente celebrar e consagrar a oferta do desafio. Se você não tem um envelope, no final você vai pegar esse envelope, você vai orar agora, vamos ministrar, e vamos fazer a oferta especial, consagrando para Deus abençoar o desafio financeiro que você vive hoje. Amém? Vamos orar pela palavra, coloque a sua mão na palavra de Deus. Pai, te damos graças por esse momento. Deus,
na tua palavra, o Senhor fundamenta, o Senhor dê graça a nós agora, coração que recebe a tua palavra, que abre o coração para a tua palavra, Pai. Oramos, Jesus, oramos também, queremos abençoar o Guilherme na prova que ele vai fazer, capacita para que ele vá muito bem, Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor, amém, vamos orar aqui, ora, acabei a oração, né, irmãos, meus neurônios hoje estão congelados, Deus, você vai... Ora, Elias de Tisbe, ou Tesbita, em Gileade, disse a Acabe, versículo 1, 17:1, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, ou cuja presença estou, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Meu irmão, minha irmã, Tisbe, onde fica Tisbe? Não tem definição de lugar. Não se tem nem, não se acha na história, nem sítio arqueológico, que um dia esse sítio arqueológico, essas ruínas aqui, esses tijolos, foram de uma cidade chamada Tisbe. Não se tem nem confirmação exata do local de Tisbe. Quem foi os pais de Elias? Também não sei. Não tem menção dos pais de Elias. Elias foi um homem que de repente surge na Bíblia, que ele não veio de um lugar famoso, conhecido, não veio de Jerusalém, não veio da Galiléia, não veio de cidades importantes, de Hebrom, de Anatote, de outras cidades que eram mencionadas na Bíblia, importante, não veio de cidade nenhuma assim. Certamente, Tisbe era uma pequena aldeia de algumas dezenas ou centenas de pessoas que moravam ali. E os pais de Elias também, de quem Elias foi filho? Não tem menção. Diferente de quando Deus vai se referir a Davi. Não, Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, que casou com Ruth. Puxa, Davi tinha uma geração. Começou lá em uma história, né? Um livro para falar da onde, que é o livro de Ruth, da onde viria nascer Davi. Davi tinha uma linhagem, tinha uma história, descendente de Boaz, que casou com Ruth, a moabita. Você vai lá, Isaías, filho do sacerdote Amós. Jeremias, filho do sacerdote, se não me engano, Euquias, de Anatote, uma cidade das mais importantes, cidade de levitas, de sacerdotes. Ezequiel também, e tantos outros. A Bíblia sempre cita o nome. Elias não tinha nome, herança. Tamanha, né? Josué era filho de Num. O próprio Eliseu, que foi discípulo de Elias, tinha os pais, cita na Bíblia, cidade de Eliseu. Elias mostra a raiz da simplicidade que veio este homem, de como Deus o usou de maneira tão impactante, não importando as suas raízes. Eu gosto de um texto aqui, marca direitinho aqui para você não perder, não demorar a voltar, e abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, depois de Atos, depois de Romanos, 1 Coríntios. Capítulo 1, verso 18 em diante. Pode achar lá, antes de Gálatas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a
inteligência dos inteligentes? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que o nada é, para reduzir a nada o que é. Então, assim, segundo esse método de Deus agir, de escolher pessoas simples, maneiras simples, Deus escolheu Elias, ou Deus chamou Elias, ou Elias se apresenta diante de Deus, mesmo não tendo uma origem tão significante. Pelo contrário, obscura. Por que a Bíblia não citou os pais de Elias? Porque realmente deviam ser um homem e uma mulher muito simples, tão simples, talvez até órfão, não sei, que não citou, mas de repente Elias aparece. O ser humano, ele precisa ser ousado para romper com aquilo que aparentemente é um empecilho para ele enfrentar desafios. Nós carregamos dentro de nós muito sentimento que nos segura, que nos impede de avançar. Nós temos o Espírito Santo. Deus nos deu justamente, sabendo das nossas limitações, da nossa timidez, da nossa insegurança, dos nossos sentimentos negativos, autonegativos, que Deus nos deu o Espírito Santo, para ser esse poder de Deus. Jesus ainda falou bem claramente, e é o poder de Deus, força de Deus, dentro de nós, dentro de cada um de nós, para enfrentar esses desafios, seja ele qual for na área profissional, ministerial. Deus, Jeremias, amém, a Bíblia fala tanto de bem de Jeremias, na origem dele, os pais, como Deus o escolheu, ele fala, eu fui escolhido desde o ventre. Elias não tem nem menção, mas ele aparece e fala diante de Acabe, segundo o Senhor, diante do qual eu vivo, o qual eu sirvo, cuja presença estou, segundo a minha palavra não vai chover. Aparece assim, de maneira impactante. Se Acabe estava a cavalo, acho que ele quase caiu, mas quem que é esse? Quem que é esse que tem essa coragem de vir confrontar o rei de Israel? Quem é esse? E não vai chover. A partir daquele momento, ele passa a ser a pessoa mais importante de Israel, ou mais procurada, ou mais perseguida. Acabe começa a vasculhar ele, buscar ele e Jezabel, atrás de Elias. E por que Elias então resolveu enfrentar? Foi justamente esse andar com Deus que levou Elias a enfrentar aquele momento, aquele sistema. Foi justamente esse andar com Deus que foi gerando em Elias um sentimento e uma coragem para confrontar aquele sistema tão perverso.
E é justamente quando um homem ou uma mulher anda diante de Deus, que ele realmente se torna um homem ou uma mulher inconformado com esse mundo. É o andar com Deus que me leva a ser inconformado com esse mundo. Porque o mesmo Espírito que havia em Jesus, a Bíblia fala, porque Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Porque Deus estava inconformado, anda ainda, claro, inconformado com o mundo. Enviou Jesus para salvar vidas, resgatar vidas, mudar vidas. Fruto de Deus inconformado com o pecado da humanidade, com a falta de rumo da humanidade. O céu desceu à terra como por Deus não suportar mais ver a criação dele perdida, longe, distante. Jesus veio para encurtar, ou abrir a porta do acesso do homem ao Senhor. Quanto mais eu ando com Deus, mais esse sentimento de inconformismo com o mundo vem no meu coração. Quanto mais eu ando com Deus, mais inconformado eu vou ficar com as pessoas que estão à minha volta perdidas. Quanto mais eu andar com Deus, mais inconformado eu vou ficar de ver a família em situações sem rumo. Ou quanto mais eu andar com Deus, eu vou olhar mais para mim mesmo. E vou me enxergar realmente como eu sou, e vou buscar a minha própria transformação. Quanto mais eu conhecer Deus, mais eu vou me enxergar. Claro. Quanto mais eu andar com o Senhor, eu vou conhecer Deus e automaticamente eu vou me enxergar. Isso anda junto. E mais eu vou buscar a minha própria transformação, minha própria mudança. Isso acontece, Romanos 12 acontece, quando diz lá, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela palavra do Senhor. Transformai-vos. Eu não me conformo, mas eu tenho que me transformar para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Por isso que Elias foi falar com Acabe, ele diz primeiro, o Senhor em cuja presença estou. E andar na presença de Deus é fruto de eu buscar o Senhor, de eu ter amor pela presença, de eu ter meu tempo com Deus, a minha intensidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós podemos falar, Soraya e eu, do nosso núcleo de gestação da nossa fé, nós somos gerados num ambiente, num momento, na igreja que nós estávamos na época, de intensidade com Deus, de oração, palavra, jejum, de intensidade com o Senhor, de busca. A fonte da vida foi gerada num ambiente de intensidade com Deus, de vida, de andar na presença do Senhor, de não abrir mão dessa verdade. Andar na presença do Senhor, buscar o Senhor, pagar-se o preço que for necessário para ter mais de Deus na nossa vida, mais de Deus na igreja. Essa nós vamos comemorar e celebrar, melhor dizendo, 25 anos da Fonte da Vida, em agosto agora, e esse é o momento de nós enfatizar os fundamentos da nossa vida cristã, enfatizar os fundamentos da nossa igreja.
E um deles é essa intensidade com o Senhor, que nos gera um desejo de mudar o mundo, ou de influenciar o mundo, ou de resgatar pessoas, melhor dizendo assim, de influenciar e resgatar vidas, e manifestar a justiça do Senhor, de maneira eficaz, Elias foi eficaz na sua palavra, quando ele fala, não vai chover 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Irmãos, é porque ele já tinha recebido essa palavra de Deus. Mas não foi em sonho, não, foi gerada. Foi concebido, foi gestacionada dentro dele, essa palavra. Ele recebeu, não foi sonhando, andando, perambulando, não. Não, foi gerada, concebida. Uma palavra de Deus, um mover de Deus. Ela é gerada dentro de nós, no meu tempo com Deus, na minha vida, no meu andar com Deus. Aí não importa a sua origem, se você veio de Tisbe ou de Jerusalém, não importa. Se você veio do lugar mais simples ou do lugar mais conhecido, não importa. Se tem uma herança natural ou espiritual, não importa. Se seus pais foram pais apostólicos, foram homem e mulher de Deus, não importa. Porque Deus era tudo. Deus era tudo. Não importa, importa é o tempo que a pessoa busca o Senhor. Mas a vida de Elias tem esses ciclos. Inicial, aparece, esses 3 anos e meio de confronto. E depois ele vence lá, você conhece a história, falamos demais sobre isso. E depois é outro momento de Elias. Volta comigo em 1 Reis, por favor. Depois é outro momento de Elias. No capítulo 19. Versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo volta a tocar nele. Esse é o momento de Elias, de medo, de insegurança, de desânimo. Passou aquele momento acho que ele teve um trauma, como é que me chama a expressão psicológico, um trauma uma depressão pós-trauma, né? Brincando aqui. Passou aquele impacto, aquela coisa violenta, realmente violento, um embate, uma coisa. Depois ele dá um momento dele de crise. O que me chama a atenção aqui é que ele estava acompanhado, ele deixa o rapaz e entra no deserto como, irmãos?
sozinho. Sozinho. E começa a achar que estava sozinho no mundo. Ele caminha, dorme, ora, dorme, apaga, o anjo acorda e levanta, a comida, ele come o que estava ali e volta a dormir de novo. Ele entrou num processo de tristeza mesmo, depressão mesmo, angústia. Mas entrou sozinho, ele larga o rapaz e escolhe um caminho de deserto sozinho. Todos nós temos um pouco disso que Elias fez aqui. Todos nós. De querer atravessar deserto sozinho. De querer se esconder quando vê esses momentos de pânico, ou de tristeza, ou de apatia, do que for, ou de luta, de momento de se esconder. Todos nós. E Elias escolhe caminhar sozinho. Depois reclama que estava sozinho, aí Deus fala, não. Tem 2.000 também igual a você. 2.000 também que não se dobraram diante de Baal, que não se conformaram com o mundo também, que estão firmes. Também tem mais 2.000, Elias. Mas me chama essa atenção, esse risco, esse perigo aqui, de escolher caminhar sozinho. Ele é bem clara, ele deixa o servo em Berseba, e resolve andar o deserto sozinho. Ele fez essa escolha, perigosa. Eu quero morrer. Perigoso. O diabo ele anda em derredor. Conhece os nossos momentos de fraqueza. Era um tempo de fraqueza de Elias. Momentos, milagros de ontem, pode muito pouco na minha luta de hoje. Porque o ontem é ontem. O ciclo se fecha nas nossas vidas. Vencemos uma etapa, uma página da vida vira. Eu pregando esses dias, eu falei, olha, minhas campanhas, eu não tiro alvo de oração enquanto Deus não responde. Eu emendo desafio de fé e oração, de jejum, não respondeu, começo outro, não respondeu, começo outro. Eu falo para Deus, Senhor, não cansou ainda não? Então responde que eu mudo de alvo, de oração. Vira a página que eu coloco outro alvo. Fecha o ciclo que eu começo outro. Então a vida é assim, um desafio pode muito pouco em relação ao que ficou para trás. Elias fechou um ciclo, venceu aqueles profetas e começava outro. Aí ele escolheu um deserto, andar sozinho. Palavra do Senhor, que Deus, propósito de Deus jamais é alguém enfrentar deserto e luta sozinho. É a pior e a péssima escolha de qualquer pessoa. Enfrentar sozinho os seus próprios desafios. Deus sabe o que eu estou pedindo. Eu também quero saber. Eu também quero saber. E também temos uma equipe que quer caminhar com você. A Bíblia fala em Novo Testamento, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Muito pode o justo em sua oração pelo outro. Eficaz é a oração do justo pelo outro. Confessai até os vossos próprios pecados uns aos outros para seres perdoados. Até para mim ser perdoado, às vezes eu preciso de um irmão para me ajudar a superar aquela fraqueza. Carregai os fardos uns dos outros. Suportai uns dos outros. Suportar é apoiar, irmão. Entenda bem essa expressão. É ser suporte para um outro irmão. Isso é junto. Isso é junto. Paulo fala em Efésios que nós somos a casa de Deus, família de Deus. Casa
é para morar com família. Gente, pessoas junto, plural. Não é caminhar sozinho. Não é enfrentar demônios. Jezabel rodeava Elias, perseguia Elias. Perseguia. Acabe era um pamonha. Jezabel fazia de Acabe o que queria. Terror era Jezabel. Tinha uma herança maligna. A Bíblia descreve a herança de Jezabel direitinho. Filha de quem, de tal, veio da onde? Da sua linhagem perversa. Mas qual que é uma linhagem maior para enfrentar os desafios? Elias escolheu o caminho errado, de andar sozinho. E assim não é a palavra do Senhor. O objetivo de ser igreja é essa divisão de fardo, esse compartilhar de fardo, compartilhar de lutas, compartilhar de desafios, compartilhar de vitórias. Alegrai-vos com o que os alegram, né? Nos alegramos com os que estão vencendo hoje, mas também chorai com os que choram, porque também tem aqueles que estão chorando hoje. Tem os que estão se alegrando hoje, mas tem os que estão chorando hoje. Tem os que estão celebrando a vitória hoje, mas tem aqueles que estão lutando hoje. É nessa dinâmica que nós vivemos. Mas tem aqueles que querem escolher o caminho do deserto sozinho. Não é sábio esse passo. Não é sábio. Pelo contrário. Deus, pela graça, vai atrás de Elias. Deus é tão bom que Deus sai perseguindo Elias. Manda um anjo, cutuca, fala. Depois Elias, a gente vê que ele passa esse momento e ele entra numa outra fase aí mais dinâmica, e até que ele vai ser levado pelo Senhor. Ele sai desse ciclo também de andar sozinho, de andar em angústia. Deus resgata ele novamente. Mas não é a boa escolha nunca andar sozinho. Meu irmão, minha irmã, a minha vida reflete muito o que eu tenho no Senhor. Meu sentimento de mudança, de desafio, minha coragem para enfrentar os acados da vida, ela é fruto, minha coragem vem do meu momento com Deus, daquilo que eu busquei no Senhor, daquilo que eu gerei em Deus. A minha palavra de vitória, minha palavra de autoridade diante dos desafios, ela vem daquilo que eu recebo do trono de Deus, daquilo que eu gerei, daquilo que eu concebi diante do trono de Deus. Amém? Aleluia. Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero orar sobre isso. Deus te dá essa palavra de vitória sobre a sua vida. E eu quero orar para que você não passe os seus desafios sozinho no deserto. Jamais. O Espírito de poder que Deus deu a você te conduza a um caminhar de sabedoria. De sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos também recolher aqueles que não puderam entregar ontem sua cartela, nós vamos receber hoje, no momento final aqui de oração, você pode entregar, e nós vamos colocar junto com os pedidos da quarta-feira e vamos queimar na sexta que vem.